Estamos aguardando a Marcela. Chegou, Marcela? Chegou. Oi. Pronto. Então, como a gente vinha falando, né? Eu não consegui ler as perguntas. Eu confesso que eu não estava... Que é difícil você acompanhar aqui a fala e as perguntas, né? Eu não vi se teve alguma pergunta. Eu vi quando alguém perguntou como é que adquire o livro. É assim, o nosso livro, você pode comprá-lo pelas redes sociais ou no escritório físico, né? Agora, o escritório está fechado, né? A gente está no meio de uma pandemia, mas a gente pode, quem tiver interesse, pode comprar pelas redes sociais, né? Aqui na própria página do perfil aqui do livro, @livro sorrindo para a vida, certo? Quem está aqui certamente sabe o perfil. Manda uma mensagem lá, um direct, e aí a gente se organiza para explicar como é que faz para entregar, para receber e tudo mais, certo? Manda um direct. O livro também tem um site, que é www.sorrindoparavida.com.br. Também dá para comprar por lá. E a gente também tem Facebook, é o mesmo perfil. Livro Sorrindo para a Vida. E aí também dá para adquirir por lá. Eu acho que no Instagram é o mais fácil, digamos assim, porque é o perfil que a gente visita mais, é o que tem mais visitação, é o que tem mais seguidores, então acaba que é o mais movimentado. Então, quem tiver interesse, não tiver ainda o livro, quiser conhecer também os outros produtos, né? Tem camisa, tem caneca, tem caneta, tem cofrinho, tem agenda, mousepad, tem outros produtos, né? E todos eles, o lucro de todos eles, não é só do livro, de todos os produtos é revertido para, como eu falei no início, né? Para crianças, para instituições, não só crianças, né? Para instituições que estão necessitadas naquele momento. Principalmente o foco maior, de fato, são instituições que abrigam crianças carentes. Certo? Muito lindo o projeto. Realmente é lindo. Espero que você possa estar no 3, né? Quem sabe o Sorrindo para o 3 e você está lá contando sua Quem história. sabe, começar a escrever. Pode começar. Juntar os textos, na verdade. Pronto. Junta os textos e aí, quem sabe, né? Para a Vida 3, a Melina tá lá. Perpetuar a história da Melzinha para ajudar outras mães e famílias. Pois é. Já viu o convite? A Michelle está falando, já viu o convite? Já convidei, já está convidadíssima para participar do livro 3, né? A Lila tá dando um aval aqui, começa a escrever. Pronto, manda abraço. A responsabilidade é grande, viu? Sim, mas é muito gratificante, viu? É muito gratificante. Tenho certeza. Porque é um suporte. Se eu puder fazer um pouquinho do que vocês fizeram por mim, eu acho que já vai ser, né, de grande valia. Certamente. Você quer falar mais alguma coisa, Marcela? Não, só se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa. Alguém perguntou, eu me lembro na outra live, o diagnóstico dela, da Melina. Perguntaram também a Melina. Bom, a Melina, ela nasceu com esses probleminhas específicos, né? Ela tem baixa visão. A gente descobriu que era baixa visão nos exames que a gente fez em São Paulo. A gente passou 15 dias em São Paulo em março, né? Além disso, ela tem microtia, a orelhinha direita dela é uma orelhinha mal formada, ela tem perda moderada de audição e ela tem fenda no palato, né? A gente chegou a fazer alguns exames genéticos, né? E aí a gente está aguardando para conversar com o médico sobre eles, né? Para a gente fechar o diagnóstico em relação a tudo. Em relação à visão, a gente não vai fechar agora porque é algo que vai, assim, a gente sabe que ela é uma criança que ela não é cega, né? Ela tem alguma visão e a gente também vai sentindo isso no dia a dia, né? Com as fisioterapias e tudo. Todo mundo diz que a gente só vai saber de fato a visão dela, né, quando ela começar a falar de fato e ver o que é que ela está enxergando. Mas a gente já sente, a gente dá uma coisinha perto dela, ela pega, ela segura, né? A audição, ela já usa aparelho auditivo, né? E tem a fendinha no palato que a gente já vai fechar agora, se Deus quiser, né? Vai depender muito dessa pandemia, mas passando tudo a gente já fecha agora, se possível ainda nesse ano. Né? E é isso. A gente tá... Você diz, né? A cirurgia de fechar o palato,
que é provavelmente a primeira que ela vai fazer, né? Depois tem da orelhinha, e aí a gente vai seguindo, né? A gente não pode pensar muito em futuro, e isso eu aprendi, que a gente tem que viver um dia após o outro, né? Verdade. Marcela, e como é que é o dia a dia da Mel? Assim, que tipo de terapias ela faz? Que estimulação? Como é que é? Agora tudo bem, tá na pandemia, mas antes da Uhum. pandemia, como era o dia a dia dela? Olha, a gente, vou só dar um contexto aqui. No terceiro dia de vida da Mel, quando a gente saiu do hospital, porque eu pedi para ficar um dia a mais lá, por ela já estaria liberado, mas eu acho que eu tinha tanta insegurança de chegar em casa e voltar com ela, com os problemas dela, que eu pedi para ficar mais um dia no hospital. E assim, a gente foi direto para um oftalmologista para poder tirar todas essas dúvidas, ver como é que era e tudo, porque na gravidez, quando ela nasceu, o olhinho dela sequer abria, né? E aí a gente nem sabia se tinha olhinho, foi muito angustiante. E aí eu saí do hospital diretamente para o oftalmologista para poder fazer o ultrassom dela, para poder ver. A gente conseguiu ver que tinha, mas a gente não conseguiu ver nada sobre O globo ocular. o formato. Não, tinha o globo, mas a gente conseguiu ver como é que era, para a gente ter uma resposta sobre visão. Né? E aí isso aí é muito angustiante para uma mãe, porque a maternidade atípica também é aquela maternidade que você tem que confiar no escuro. Você não pode querer suas respostas de pronto. Você tem que confiar e não pensar no futuro, né? E aí, assim, a Melina, com 2 semanas de vida, ela começou a fazer fisioterapia visual para estimular, né, o olhinho dela, a visão dela. Aí a gente foi encaminhada, né, para a Natália, né, que até hoje ela está com a Melina, inclusive hoje ela estava aqui em casa, e a rotina da Melina era quase todo dia nas terapias, né, às vezes a gente conseguia, tipo, segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana, terapia visual. Foi dito também desde o início pelo médico que ela precisaria também de terapia motora e terapia ocupacional. Isso que, apesar dela não apresentar problema neurológico, o atraso pode vir por conta da questão dos sentidos, né? Do sentido um pouco, como é que se diz? A porta de Limitado. entrada aqui, a porta de entrada da gente principal é a visão, né? Pronto. E aí, às vezes, me angustia muito, porque não é só um sentido limitado, né? Ela tem 3 sentidos limitados hoje. Mas com fé em Deus vai melhorando. E assim, as terapias são muito importantes, né? A rotina de terapia da Melina é muito intensa. Né? E assim, eu não sei te dizer como é que vai ficar muito daqui para frente. Talvez agora a gente consiga ficar só nas terapias, porque até então era terapia, milhões de exames e milhões de consultas. Eu acho que só em oftalmologista em Fortaleza, juntando ultrassonografista com especialista nisso, especialista naquilo outro, deve ter ido para uns 11 oftalmologista, né? Então ainda tem as outras especialidades, ainda tem o geneticista, o neurologista, o pediatra que também entra. Então, assim, é uma equipe, né, muito que a gente pensou. Então, assim, são 11 meses de Melina, 11 meses de médicos, exames e terapias praticamente todos os dias, né? A gente, um sonho pequeno que às vezes as mães de crianças típicas não valorizam e que eu tinha até a pandemia, que é um sonho mesmo que eu tive, é de ver minha filha deitada no bercinho dela, à tarde, sem ser incomodada. Melina tá dormindo, quietinha, eu tô aqui só olhando e velando o soninho dela. Eu não tive isso até agora a pandemia, né? Mas até a pandemia era acordando, porque tem que ir para isso, tem que ir para aquilo, tem que fazer aquilo outro. E assim, às vezes eu vejo as fotos da Melina recém-nascida para me lembrar como ela era, porque eu não tenho na minha cabeça nenhuma lembrança da Melina quando nasceu. Porque desde que ela nasceu eu tive que pintar mesmo ela de uma criança muito forte. Eu já vi assim como ela é hoje, bem gordinha e tudo, que era para eu conseguir caminhar com ela, ir para os cantos e acreditando que ela era forte para aquilo, né? É. A minha irmã, ela teve a bebezinha dela e eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na casa dela, ver a Lara,
ela me deu um abraço e começou a chorar. E ela disse assim, irmã, eu não consigo assim ver como é que você conseguiu em 3 dias estar subindo, descendo escada em consultórios, em médicos, e eu estou sentindo tanta dor na minha cesárea, né? Como é que você conseguiu? E aí, assim, as mãezinhas especiais sabem responder que a dor física, se existiu, porque, sinceramente, eu não senti, ela é muito pequena em comparação à dor dos sentimentos Sem mesmo, dúvida. né? Então, a gente acaba que vai e entra no automático e não sabe de dor, não. É. Não dá tempo, não. Não dá tempo de ter dor, não dá Dá, tempo. não. A gente não sente, não. Não. Eu me lembro aqui que quando a Alice, eu tenho assim, e acho que a Alice herdou isso de mim também, quando eu tô com alguma angústia, alguma coisa, eu não consigo me alimentar, não consigo comer. Então, assim, foi muito angustiante esse período entre agosto e dezembro de 2015, que foi justamente ali quando começaram as crises da Alice até o controle, né? E assim, principalmente no início, que ela tinha muitas crises e a gente não tinha um diagnóstico ainda, embora tenha sido rápido, mas aquela incerteza, eu acho que, assim, não é fácil você receber um diagnóstico difícil, né? Às vezes, outra coisa que eu aprendi a valorizar, né? Com a minha primeira filha, uma gripe dela já me deixava angustiada, um resfriado já ficava tensa. E depois eu percebi que são coisas da vida, né? As crianças adoecem mesmo, É, assim, né? Que tem coisa mais difícil para enfrentar. Então, vou poupar meu coração de coisas menores e vou focar. exatamente. Então, assim, era muito angustiante, né? E aí eu não. E aquele início, principalmente aqueles dias que pareceram para mim uma eternidade, aqueles 4 dias até o diagnóstico, embora tenha sido muito rápido para os padrões, eu conheço famílias que passam 3, 4 meses com a criança convulsionando, indo de médico em médico, e os médicos, talvez por ser uma síndrome rara, não sei, ou por falta talvez de atenção, ou de até humanidade, porque eu quase Uhum. implorei para o médico que atendeu a Alice para ele fazer um eletroencefalograma nela, e ele disse que não era caso de urgência. Estão perguntando aqui o diagnóstico da Alice, falo já. E assim, mas tem famílias que passam muito tempo em busca de um Muito diagnóstico, tempo. né? E eu imagino a angústia, porque eu passei 4 dias. E aqueles 4 dias já foram muito angustiantes para mim, porque Uhum. eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada com a minha filha, porque eu conheço ela, porque ela não estava mais sugando como ela sugava o meu peito para mamar, porque ela não estava mais respondendo como ela respondia, e porque ela estava fazendo aqueles movimentos estranhíssimos e eu tinha certeza que alguma coisa estava errada, né? Mas os Uhum. médicos diziam que eram os médicos da emergência, né, do hospital, que era náusea, que era cólica, que era refluxo. A Alice nunca teve cólica, nem naquela fase, né, mais difícil do bebê, que é aqueles até os 3 meses, né? Ela nunca teve cólica, ela nunca teve náusea, ela nunca teve refluxo. Então, e eu tinha certeza, eu tinha outra Uhum. filha, não é aquilo, não era refluxo, né? Então, assim, aquela angústia, aquela incerteza, para mim, eu acho que foi pior do que a certeza do diagnóstico difícil, que é Uhum. a síndrome de É, West. Alguém perguntou aí, né? A síndrome de West é um tipo de epilepsia, uma chamada encefalopatia epilética, quer dizer, a Michelle deu o diagnóstico de pipoca na panela. foi, eu adorei. Esse daí a Melina Essa aí também tem, eu esqueci de é, dizer. ela é uma pipoquinha, graças a Deus. Então, assim, foi um diagnóstico difícil, porque se você coloca no Google, né, a pior besteira que a gente faz é, É. né? Se você coloca no Google síndrome de West, você vai ver que o prognóstico é muito difícil, né? São crianças Uhum. severamente comprometidas, são crianças, muitas vezes, quando eu botava no YouTube para pesquisar as imagens, são crianças com comprometimentos severos, né? De comprometimento motor, cognitivo, comprometimento Uhum. respiratório, enfim, os mais diversos tipos de comprometimento, e não é fácil. Mas eu acho que a incerteza, Uhum. aquela busca por uma. Você sabe que alguma coisa não vai bem, alguma coisa não está legal. É. Mas, assim, ninguém meio que te escuta ou ninguém consegue te esclarecer e você meio que suplica por alguma resposta e você não tem, é muito difícil. Então, eu acho que o Uhum. momento do diagnóstico, embora seja difícil, como foi para você, quando você recebeu, né? A incerteza dele, talvez aquela angústia que você viveu na gravidez, porque você
poderia ter alguma Não coisa, saber. mas não tinha certeza. Então, eu acho que também é muito difícil, né, esse momento. E aí, depois que nós tivemos o diagnóstico difícil, né, que não foi fácil, ela começou o tratamento, mas ela não respondeu ao tratamento, né? Então, ela começou a tomar uma medicação e ela não respondeu. E aí ela associou uma segunda medicação e aí ela não respondeu. E aí associou uma terceira medicação e aí ela não respondeu. Então, aquilo vai te deixando meio te tirando as esperanças, né? Porque você pensa assim, bom, é uma coisa grave, mas tem um remédio. Tem uma coisa que pode ser feita por ela, então vai dar certo. E aí você deposita ali todas as suas esperanças naquele remédio e aí a criança simplesmente não responde. E aí associa outro e outro. E aí a criança começa a ter os efeitos colaterais, que não são simples também. Então, assim, nessa angústia toda, eu não conseguia me alimentar, não conseguia comer. Em um mês, eu perdi 9 quilos. Fiquei muito magra. Mas, assim, eu não sentia, sabe? Ela ficou em isolamento, a Alice, depois para fazer... Quando esses tratamentos não surtiram efeito, a gente teve que partir para outros mais agressivos, né? E aí ela ficou 70 dias, quase 70 e pouquinhos dias em isolamento, porque o tratamento, ele... tinha diversos efeitos colaterais e um deles era a supressão da imunidade. Então, ela iria ficar sem defesas. E aí, a gente precisava garantir que ela não ia pegar nada, né? Inclusive, o neurologista dela relatou que um colega, isso também a gente, né, soube em uma das consultas, ela ainda não estava nesse tratamento. Ela estava no tratamento anterior que não surtiu efeito. Que uma criança foi submetida a esse tratamento e no final dele pegou uma gripe e não resistiu. Então, assim, a gente se cercou de todos os cuidados para garantir que ela não iria pegar nada, né? E aí a gente precisou entrar em isolamento com ela aqui no quarto, nesse quarto onde eu estou hoje. E aí era todo um protocolo, né? Todo um aparato. A gente só podia ficar aqui com ela uma pessoa só, que era eu, a maioria das vezes. E aí tinha aquela máscara, que hoje é comum para todo mundo, né? Mas na época a gente... Aquela máscara N95, que é um pouco angustiante, mas eu dormia e acordava com ela, ó, não sentia nada. Passei 70 e poucos dias dormindo e acordando com ela, não sentia falta de ar. Os braços já estavam, depois eu vi algumas fotos, que quando eu fui reparar, meus braços estavam feridos, porque eu lavava demais e passava muito álcool em gel para me deitar no quarto. Mas é como você disse, aquilo ali não era nada, né? Diante da dor emocional que você está passando, da batalha. Quando eu ia ver, eu percebi que eu emagreci porque minhas roupas começaram a cair, né? Eu vestia um short e ele fechava o botão e ele caía. E aí eu comecei a perceber que realmente eu não estava mais me alimentando, mas assim, tinha outra questão muito mais urgente, né? Mas a gente se fortalece, ninguém sabe como, né? Com tudo isso, ó, eu não alimentava, eu não saía de dentro do quarto, enfim, uma série de questões. Eu nunca tive um resfriado também nesse período, né? Então, a gente não sabe de onde vem a força. Na verdade, eu sei de Deus, né? Mas muita gente fala, eu não sei como é que... Você foi muito forte, você é muito forte, você é muito guerreira, você já deve ter ouvido isso também, né? Você é muito forte. Mas a gente não se sente assim. Exatamente. Tem muitos momentos, a gente quer ser mais, né? Assim, o primeiro momento com a Melina, que eu vi que eu tinha que ser forte, eu não tinha outra opção, foi no primeiro ultrassom dela, né? Que a gente saiu do hospital direto para fazer o ultrassom, né? Eu praticamente não fui nem em casa. E aí, o ultrassom foi muito doloroso de ver, porque imagina como se pegasse tipo uma colher de pau e ficasse enfiando no olho de uma criança que acabou de nascer, né? Então, assim, foi muito, muito doloroso. Mas naquele momento ali, eu estava me derramando em lágrimas, né? Eu não me sustentava. Segurando ela no colo e vendo o médico fazendo aquilo com ela, uma coisa que eu nunca imaginei, não esperava que viesse daquele jeito, que fosse daquele jeito, que eu precisasse passar por aquilo. Mas, assim, ela pegou meu dedo e ela apertou tão forte, que naquele momento ali, eu disse assim, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte por ela, porque... Não tem outra opção, né, Marcela? Não tem outra saída. Ou é forte ou é forte. Não tem outra opção. Que é forte, né? Que a gente é guerreira. É porque a gente não tem a opção mesmo. A gente só tem não tem. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito forte, isso e aquilo. Mas, assim, não sabe o quanto que a gente chora nas madrugadas.
Porque nas madrugadas a gente chora porque durante o dia a gente tem que estar ali forte, que é para estar preparada para o que tem que enfrentar durante o dia, né? Porque durante o dia tem terapia, tem exame, tem consulta, tem muitas coisas e a gente tem que estar segurando a mão dela forte. No primeiro dia eu chorei muito, né? Mas agora eu já tenho que ser força para ela. Ela me ensinou que eu tenho que ser força para ela. Né? E eu sigo tentando ser essa força. Eu choro quando ela não está comigo, né? Exatamente. Inclusive, você falou um ponto que eu ia até comentar. No livro 1, o Sudério fala isso. Essa foi a motivação para, digamos assim, foi o pontapé inicial do livro. Porque ele estava ali na recepção da clínica, onde as nossas crianças fazem terapia. E aí uma mãe chegou para ele, enquanto os filhos estavam na terapia, e perguntou se a esposa dele, a Lígia, queridíssima amiga, que também me deu muito apoio, porque o Suderinho, filho deles dois, né? Também passou pelo mesmo tratamento que a Alice passou, então ela foi um suporte incrível para mim. Eu escrevia para ela e ela prontamente me respondia. Não sei se ela tá aí, ou o Sudério estava, mas se tiver, saibam que vocês fizeram a diferença. Lígia demais. Então, essa mãe perguntou ao Sudério se a esposa dele já tinha conseguido parar de chorar pela situação do Suderinho, né? E aí o Sudério respondeu dizendo que não, que ainda não. Que eles ainda não tinham conseguido parar de chorar, mas que eles resolveram que eles só iam chorar de madrugada quando o Suderinho estivesse dormindo. É engraçado que às vezes vem essas perguntas, né? Tipo assim, ainda tá chorando, você ainda tá desse jeito, mas as pessoas não imaginam, por exemplo, eu tenho 11 meses de mel, né? Mas eu passei 9 meses com ela dentro da minha barriga, idealizando uma condição totalmente diferente, né? Então, assim, quando eu tinha 5 meses e chorava, as pessoas perguntavam, tu ainda tá assim, tu ainda chora. Gente, a gente vai chorar a vida inteira, porque a vida inteira eles vão ser diferentes, né? A vida inteira, lógico, a gente vai ser feliz, a gente vai dar momentos e mais momentos de felicidade para eles, mas a gente sempre vai sonhar com o filho que a gente idealizou, né? A gente sempre vai. Que vira e mexe vai surgir, porque eu acho que é inerente, a gente é humano, né? A gente tem riquezas. Então, assim, graças a Deus, a minha filha hoje está com as crises controladas, ela não toma, graças a Deus, mais nenhuma medicação, desmamamos todas. Mas, eventualmente, em algumas situações, é inevitável você pensar como é que seria se fosse diferente, né? Então, quando com certeza. o tempo vai passando, é inevitável. Não é uma questão de comparar, mas, assim, inevitavelmente, em algum momento, principalmente quando você está mais fragilizado, e você leva sua criança atípica, para uma festinha de aniversário, por exemplo, e você vê que alguma coisa ali, por algum motivo, ela, sei lá, foi excluída de alguma forma, ou ela se comportou de forma diferente, e aí alguém olha para ela diferente, e que acontece, infelizmente, as pessoas olham diferente, não todas, graças a Deus, mas alguns olham diferente e aquilo te pega num dia mais que você está mais frágil e machuca, né? Então é inevitável, essa criança vai conviver, essa criança vai à escola, essa criança vai frequentar os ambientes, ela vai ter vida social e em algum momento vai sim, ou vai conviver com um primo. E às vezes, sem querer, você se pega pensando que a sua filha poderia ser como aquela criança típica e ela não é, né? Mas aí a gente tem todas as outras conquistas e alegrias que a gente também vive, né? Mas é inevitável, sim. Eu acho que é humano, faz parte, e a gente não deve sentir culpa por esse tipo de pensamento, não. A gente deve realmente deixar fluir e se fortalecer, né? Mas acontece sim. Você disse que você há 11 anos, ou há 11 meses, você tem 11 meses de mel, eu já tenho 5 anos e, peraí, a lista em fevereiro, março, abril, maio, tem 5 anos e 3 meses, mais 9 meses na barriga, então são 6 anos, né? Então, já são 6 anos de Alice. E eventualmente acontece, sim, acontece de chorar. Mas a gente não pode também só chorar, né? A gente não pode paralisar. A gente não pode paralisar, porque a gente tem que estar forte para poder acompanhá-los, né? Então, é isso. A gente pode chorar, mas a gente não pode paralisar. Quando a gente vê que é necessário, a gente tem que agir. E aí também me fez, mais uma vez, lembrar uma parte do livro. Olha como o livro é bacana, porque sempre traz mensagens que casam com o que a gente está sentindo. Né? Tem outra parte também da Maria do Carmo, que ela fala que teve um tipo como se fosse um momento de decisão. Tipo assim, ela decidiu que ela
teve o diagnóstico do filho dela, que não foi um diagnóstico assim que ele nasceu, e aí então ela decidiu que ela tinha que batalhar para o desenvolvimento do filho dela, né? E aí ela disse que ligou para milhões de pessoas que ela conhecia, com os filhos, que tinham filhos com síndrome de Down, né? E aí foi atrás de especialista, disso, daquilo. Então, assim, foi quando eu me vi um pouco naquilo, né? Tipo assim, tem momentos de dor, mas a gente tem que agir, porque eles precisam que a gente haja, né? E aí me lembrou também um momento com a Melina, que era dia de uma das terapias dela, da terapia visual. E aí eu dei o leite para ela, e isso tudo muito rápido, porque a gente tinha que ir logo, porque estava em cima da hora. E na hora que eu botei ela no trocador, que eu levantei, o leite veio, isso foi a primeira vez, todinha pelo narizinho dela. E foi a primeira vez, então a minha primeira vez, sei lá, na terceira semana, no primeiro mês dela, que isso aconteceu, de todo o leite voltar pelo nariz, e eu fiquei, meu Deus, tipo assim, como é que eu vou criar essa criança? Se eu estava preocupada com um banho de um recém-nascido, e como é que eu vou lidar com o leite que sai pelo nariz? Então, assim, era muito angustiante. Só que eu enxuguei as lágrimas, né? Me arrumei ela e segui. Quando eu fui para a terapia, eu vi tantas crianças em estado pior do que a situação dela, que eu não me dei o direito de sofrer por aquilo, né? E aí fui seguindo. Então, a vida da gente é assim, a gente vai seguindo, vão aparecendo momentos difíceis e a gente vai tentando superar, né? E chora um pouquinho, depois tá rindo de novo. E assim, vai pegando outras mães como espelho e vai seguindo, vai dando a mão e vai superando, né? Faz falta, né? A gente se sente muito pouco representada, assim. A mãe de uma criança atípica, ela não vê muita representatividade no dia a dia, né? Você vai para a escola, por exemplo, e às vezes ali no grupo de mães, as colocações e angústias e comentários tão diferentes da sua realidade, que às vezes você se sente, assim, completamente fora, né? Porque a gente não assim, são poucas, na verdade nem são poucas, né? Se a gente for ver a estatística, quase 25% da população brasileira se autodeclara portadora de alguma pessoa com deficiência, né? Então é muita gente, é muita gente. É muita gente, nós somos 200 milhões, né? São quase um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Um quarto de 200 milhões é quase 50 milhões, é muita gente, né? E às vezes a gente ainda se sente tão sozinha, né? Nesse maternar. Exatamente, porque a gente ainda não tem, as pessoas com deficiência, elas ainda não circulam, elas não fazem parte, embora elas sejam uma parcela imensa da população, e nenhum de nós está livre disso, porque qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência. Sim. Você sofre um acidente, você, sei lá, acontece alguma coisa, você pode se tornar uma pessoa com deficiência. A Alice, agora em janeiro, levou uma queda que ela poderia, naquele momento ali, ter, por exemplo, ficado paraplégica se ela tivesse lesionado a coluna. Então, assim, ninguém está livre disso. Nem ninguém. Ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Mas parece que aquele mundo meio que está numa bolha, né? A gente não faz parte. Eu digo, a gente como sociedade, né? Parece que ele é uma coisa à parte, né? E a gente ainda vê muita exclusão. É triste, mas a gente ainda vê da própria família, às vezes, né? Eu faço parte de um grupo de mães típicas, né? Que, engraçado que o grupo foi até eu que criei, né? E aí, um dia desse eu vi uma discussão delas falando assim, poxa, meu filho vai atrasar nessa pandemia porque não pode passear, não vai poder ir para o parquinho, não vai poder ir para a praia. E eu li, e aí né, eu fiquei sentindo assim, poxa, uma criança típica, com todo o desenvolvimento normal, que não tem qualquer limitação, a mãezinha está preocupada, é um direito dela estar preocupado, né? Cada um, tipo assim, você vai lidando com as suas dores, com os seus problemas, ninguém pode julgar ninguém. Verdade. Mas eu pensando assim, a minha filha precisa de fato de terapia, porque senão ela vai realmente atrasar o desenvolvimento dela, e eu não posso dar essa terapia para ela por conta desse momento de pandemia, né? E tem mãezinha preocupada também porque não pode ir para a praia, né? Então, assim, cada um tem a sua dor conforme a sua demanda, né? Conforme os seus problemas. Mas para nós que temos crianças com bastante necessidade, é doloroso,
né? Às vezes a gente sente que não se enquadra muito no, em alguns meios, né? Tipo, uma mãezinha falando sobre a questão da alimentação do filhinho, que tá dando de pedacinhos e tudo, enquanto você ainda está naquela tentativa dele comer o pastorzinho, porque tem uma fenda e pode sair pelo narizinho. Enfim, são muitas particularidades que a gente acaba se sentindo um pouco sozinho nesse maternar, né? Se sente sozinha, né? Por isso que é tão importante a gente ter uma rede de apoio, seja na família compreensiva, seja com pessoas que vivem uma situação semelhante, como é o nosso caso, né? E é fundamental, porque acho que a solidão materna realmente ela te tira assim o chão, te tira até as forças, né? Você se sente só, né? Muitas vezes. Então é fundamental ter alguém do lado, ter uma série ter uma rede, de fato, ter uma rede de apoio que te coloca para cima, né? Então é isso. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que me perguntaram sobre se eu ainda estou de licença, se eu estou trabalhando, né? Eu sou servidora pública, né? E o meu estatuto, ele permite, né, que eu possa me afastar para cuidar de pessoa da família que necessite dos meus cuidados, né? Então, eu consegui me afastar por mais tempo. Eu hoje estou afastada e estou cuidando da Melina. A Melina hoje é a minha missão de vida, né? E é a ela que eu dedico todos os meus momentos. Eu também sou servidora pública. No caso, eu tenho redução da carga horária, né? Inclusive, é um direito que a gente desconhece. A gente tem direito à redução da carga horária para cuidar de pessoas da família, como a Marcela falou, no caso, filho, né, com deficiência. Então, eu tenho redução na minha carga horária, eu concentro meu trabalho em um turno, para que no outro turno eu consiga acompanhar a Alice, porque sou eu que levo ela, que levo ela para as terapias, né? E eu acho que a presença, quando eu falo eu acho, é que eu creio, não é que eu tenho dúvidas. Eu creio que a presença da família faz total diferença na evolução da criança. Eu sei que tem famílias que não tem como estar com a criança. Tem famílias que não tem como e tem que delegar isso para alguém. E isso não é demérito também, não. É legítimo, porque você está tentando o seu melhor. Acho que a família sempre está tentando o melhor, né? Eu prefiro ver assim, eu acho que está sempre sendo tentado o melhor. Então, às vezes, quando você delega isso para alguém, para um tio, para um babá, não é a mesma coisa. Eu acho que faz diferença na vida, mas às vezes a família não tem outra alternativa, né? Mas eu creio que a presença da família, seja levando na terapia, seja estimulando em casa, seja dando o maior amor possível, eu creio que faz muita diferença no prognóstico daquela criança, na evolução. A família, com certeza. Sem dúvida, a família é o alicerce, né? Porque eu digo assim, não deixar nas mãos da babá. Muitas vezes a gente não tem essa opção, como assim, já eu vou ter que retomar o meu trabalho, então eu vou ter que deixá-la com outras pessoas, né? Mas assim, a gente sabe que com a mãe, a gente tem um olhar diferente, a gente vê o que é que ela precisa, a necessidade, a gente sabe a forma de dar o leite que não vai engasgar, a gente sabe a forma de pegar que ela gosta, o jeitinho de dormir, né? Porque tudo tem uma particularidade um pouco diferente, né? Se der o leitinho de uma forma diferente, se botar de mais de um lado ou de outro, ela vai engasgar. Então, assim, a mãe sabe, né? Então, assim, essa questão da gente poder estar pertinho dela nesse momento, eu acho que é muito importante. E com a ajuda da família, é melhor ainda, né? Sem dúvida. A Cláudia, Cavalcante Pinheiro Cláudia, creio que o nome dela seja Cláudia, fez um comentário bem pertinente que a gente muitas vezes esquece por conta da nossa situação, que é o caso onde os pais não têm acesso às terapias, né? A gente ainda é muito privilegiada, eu digo a gente, da nossa situação, a minha família, a sua família, por ter acesso às terapias, mas muitas famílias e crianças não têm, né? E aí são famílias que batalham pelo direito básico da criança, que é o direito a evoluir, a ter terapia, né? E as terapias são muito caras, né? A gente também não tem, eu não tenho condições de pagar o valor das terapias da Melina, né? Só que assim, acaba que
tem um plano de saúde, a gente aprende a brigar com o plano, é mais ou menos isso. Para poder a gente ter Exato. direito, É. né, às terapias. Mas a gente é privilegiada porque a gente tem, primeiro, informação, a gente tem Sim, informação para ir atrás de lutar pelos sim. direitos das nossas crianças, É. colocar o plano de saúde na justiça para pedir que eles paguem. Uhum, Mas tem famílias que não têm, tem famílias com que têm uma certeza, situação que falta tudo, inclusive informação. E com essa criança, certeza. infelizmente, crianças tão lindas e iluminadas quanto a minha e a sua, mas elas não têm direito a É, vão ter outro destino por falta de estimulação, sim. infelizmente. E a gente não tem ainda, não tem. Se é difícil a gente ter acesso a uma consulta de neurologista, até Uhum. particular, me lembro que quando eu liguei, quando eu marquei Acesso a remédios, no teu caso, os remédios foram muito caros, né? E médico tinha só fora. caríssimos, e a família ajudando a pagar os exames todos caros. É. Lembro quando eu liguei para marcar uma consulta com um neuro para Alice, que hoje é o neuro dela, ele muito requisitado, claro, agenda muito cheia. Eu liguei em Uhum. agosto e eu consegui, em agosto de 2015, eu consegui uma vaga para Alice em maio de 2016, 9 meses depois. Imagina se ela tivesse passado 9 meses convulsionando, ela hoje não seria, É, né? é Então, verdade. e era uma consulta particular, então a carência de profissionais de acesso a Uhum. tudo, a exame, a profissional, a médico, a terapia ainda é muito grande, principalmente para Com as famílias que certeza. não têm uma condição financeira favorável, né? É Com triste, mas é certeza. uma realidade mesmo. A gente acaba agradecendo muito, né? Eu olho para minha filha e eu falo assim, meu Deus, obrigada por ela ter nascido na nossa família, porque como você disse, a gente acaba que a gente consegue batalhar por eles, pelo desenvolvimento deles de uma forma diferente, É né? verdade. Então, acabo que dói imaginar ela tendo nascido em outra família que fosse deixar ela encostadinha ali sem dar todo o Eu apoio tenho que ela um precisa. depoimento com relação a isso que assim, me marcou muito. Quando a Alice foi fazer o tratamento, o último tratamento que ela fez, que é com a medicação importada. E aí nós importamos a medicação chegou e ela tem que ser feita em ambiente hospitalar, pelo menos o início dela, porque ela dá uma série de efeitos colaterais e ela precisa ser acompanhada, né? Pressão medida, enfim, Uhum, uma série de parâmetros que tem que ser monitorados. E aí nós chegamos lá, né? A Manu tá me lembrando aqui de falar das obras sociais. Fala já, Manuzinha. Só dar esse depoimento aqui que toca bem nesse ponto de uma família com ou sem condição financeira. Então, quando nós chegamos lá na Unimed para fazer o tratamento dela, a gente avisou que era uma criança em isolamento, respiratório de contato, então ela ficou num quarto separado, e aí pouquíssimos profissionais entravam lá. Eles evitavam entrar justamente para não expor a Alice, né? Então, a nutricionista, por exemplo, ela falava comigo pela porta, ela não entrava como de costume, né? uhum, Então, poucos profissionais entravam, mas as técnicas de enfermagem tinham que entrar para fazer a coleta de exames, exame de sangue e para aplicar a medicação, né? uhum, Então, eu me lembro, eles entravam todos paramentados, com luva, todo aquele processo que já é comum de uhum, hospital. Mas eu sentia assim, um cuidado maior de algumas técnicas por conta da situação de isolamento dela. E aí eu me lembro de uhum, uma técnica, eu só conseguia ver os olhos dela, porque ela estava com luva, gorro e tal. uhum, E aí ela chegou e disse, e a Alice aparentemente muito saudável, né? Ela era bem gordinha, ela era aparentemente muito saudável. Quem olhava para ela uhum, linda. não dizia que ela tinha alguma coisa, né? É, Porque, inclusive, até hoje eu escuto falar isso. Nem parece que ela tem nada. Então, não sei uhum, o que a pessoa quer dizer com isso, porque deficiência não está uhum, na cara, mas enfim. Então ela dizia, o que eu me lembro que essa técnica falou, o que essa boneca tem para estar aqui? O que ela está fazendo aqui? Aí eu expliquei, olha, ela veio fazer o tratamento com a CPH, porque ela tem síndrome de West. Na mesma hora, o olho dela encheu de lágrima, ela ficou muito emocionada. Eu só conseguia ver, como eu disse, ela estava de máscara, então os olhos ressaltaram, né? Ficaram bem uhum, evidentes, e aí ela começou a chorar. E aí eu disse, o que foi que houve? E ela disse, a minha filha também tem síndrome de West. A filha dela era um pouquinho mais velha que a Alice. A Alice tinha 9 meses, a bebê dela tinha acho que 1 ano e 5 meses, 1 ano e 3 meses. Eram poucos meses de diferença. uhum, E aí ela disse, a minha filha também tem síndrome de West. Então ela ficou muito tocada.
Ela tratava a Alice assim, ela com muito carinho nos dias que a gente ficou lá, mostrou foto da filha dela, e aí ela disse, e eu me lembro que ela falou, mas ela é tão esperta, ela nem parece que tem síndrome de West, ela é tão espertinha, porque a bebê dela, infelizmente, não teve o acesso ao mesmo tipo de tratamento. Eu ainda falei, olha, ela já tentou o ACTH, e aí ela dizia, não, mas não, Deus quer assim e tal. E aí, né? Nós tivemos Eu aula. lendo a sua parte do livro, eu vi essa questão da importância de um diagnóstico rápido, né? Pois é, E além disso, é como, por exemplo, no caso da Melina, a questão de dar nome ao que ela tem já não é muito importante, porque a não, gente já sabe o que ela tem. A exato. gente já sabe o que ela tem. Então, o nome fica irrelevante, né? Diferente de uma síndrome dessa que você precisa dar nome para poder saber o que você vai fazer, né? Pois é. E aí, isso foi em novembro de 2015, o ano que nós fizemos o tratamento. No ano seguinte, quando a gente estava comemorando um ano sem crise, a Alice começou a ter dificuldade para respirar. Teve febre, uma dificuldade respiratória, e eu achei aquilo estranho, levei no hospital. Não, tá normal, essa criança tá bem, volta para casa. Passaram 2 dias, a Alice ainda mal, febre, apática. Eu achei que ela estava assim, meio ofegante, levei de novo. Não, tá tudo bem, volta para casa. Pela terceira vez eu digo, não tá, aqui não tá bem não, eu não vou mais sair desse hospital sem um encaminhamento. O médico, me lembro que ele ainda pegou assim, disse, essa meninazinha aqui corada assim, leva para casa, daqui a 2 dias ela tá boa. Uma outra pessoa sem informação teria voltado para casa, tá tudo bem. E aí ela tava péssima, saturação 76, já nem saiu, foi para UTI, ficou lá. Quando isso num centro pediátrico, né? E aí nós fomos transferidas para o hospital maior. Quando nós chegamos lá, quem é que nos recebeu? A técnica, a mesma técnica, eu reconheci pelos olhos, né? A mesma técnica. E aí ela lembrou da gente. E aí eu perguntei como é que estava a filhinha dela. E aí a menininha tinha falecido. Pelos medicamentos. Então, assim, me tocou muito porque foi uma criança que era uma criança exatamente como a minha, o mesmo diagnóstico. Exatamente não, porque cada criança é única. O diagnóstico pode ser o mesmo, mas cada um ela não teve o mesmo tratamento. Mas ela não teve acesso ao mesmo tratamento. E aí, infelizmente, ela perdeu a vida pelas complicações que a síndrome traz, né? Então, assim, eu tenho um exemplo parecido. Porque minha filha estava ali saudável, ela estava, os atrasos que ela tem, mas isso não é falta de saúde, ela estava ali saudável, estava com bronquiolite, e tudo mais se recuperou, e ela estava sem a filha dela, né? Então é muito triste, é muito triste. A Melina foi foi a primeira criança a receber o aparelho auditivo, o ADRIA, pelo plano de saúde aqui no estado do Ceará. E aí, acabou que isso abre portas para outras crianças para conseguir também, né? E assim, a luta da gente foi uma luta grande. E eu estou num grupo de familiares, de pessoas, de crianças com problemas auditivos, que tem criança que chega aos 8 anos de idade, 9 anos de idade, e não está falando porque não escuta, e a mãe nunca conseguiu um aparelho auditivo, né? Então, essa questão social, né, e da dificuldade, tanto de informação, como a questão financeira, como o sistema público para o tratamento dessas crianças é muito difícil. Né? A gente acaba também, e aí é uma coisa que o livro traz e os problemas dos nossos filhos trazem também, é porque a gente acaba tendo um pouco de empatia maior pelo problema dos outros, né? O livro mostra muito isso. Eu acho que até a Manu fala muito sobre isso, que ela viu que a Maria Letícia ensinou ela a ser uma pessoa melhor. Né? Ela se viu uma pessoa melhor, ela agradeceu por ser uma pessoa melhor por conta da filha dela, né? Então tem muito disso também. É verdade. A gente se torna mais sensível, né? Mais sensível aos problemas alheios. É verdade. Acho que a gente pode encerrar, né, Marcela? Acho que a gente falou bastante. A gente já fez 2 lives, né? Verdade. Acho que a gente já pode encerrar. O pessoal deve estar aí já de saco cheio de ouvir a gente, porque a gente está atacando mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar. Alguém perguntou de novo como comprar o livro. O livro, ele é vendido agora, nesse momento, somente pelas nossas redes sociais, tá certo?
Então, aqui no próprio perfil do livro, @livro sorrindo para a vida, manda uma mensagem, tá? Um direct, que aí a gente entra em contato e dá um jeito de entregar o livro, tá certo? E também por e-mail ou pelo site, que é sorrindoparavida.com.br, ou pelo perfil no Facebook, tá? Mas, assim, realmente o que a gente tem, que tem mais procura, que tem mais movimentação, é aqui o perfil do Instagram, tá certo? Então, pode mandar um direct que a gente entra em contato e agenda aí a entrega do livro. Alguém está perguntando quando é que sai o livro 3, a Luana. Aí vai depender da Marcela. Então, Já tô compilando as escritas sobre a Melina. então vai ser... Basta juntar, porque muita coisa eu já escrevi. Eu acabo, você falou, e achei muito parecida comigo, que eu acabo extravasando meus sentimentos e me adequando e entendendo melhor o que está se passando dentro de mim quando eu escrevo, né? E aí, então, já tenho muita coisa escrita, tem o Instagram da Melina também. E aí, eu acho que é só ter um tempinho para poder ir juntando tudo, né? Verdade, não é fácil. Mas E aí, também tem que ter mais mães, mais histórias, né? Porque o livro não é feito de uma história só. mas o que não falta é história linda, viu? É o que não falta é a história bonita. Falta é história linda para ser escrita. Eu conheço mais, eu tenho certeza que mais de 50 histórias lindas para serem escritas É. e a gente vai organizar isso aí, é um projeto. O projeto, na verdade, Sorrindo para a Vida, se Deus quiser, ele vai dar mais frutos ainda e não vai parar nos livros 1 e 2, não. Tá bom? Então, quem tiver gostado aí do perfil do livro, do projeto em si, Sorrindo para a Vida, visita a gente aí, segue a gente nas redes sociais, tá certo? Na página aqui do Instagram do nosso livro, para acompanhar os nossos projetos. A Manu lembrou bem a gente dos projetos sociais que a gente faz. A gente está sempre participando, a gente recebe muito pedido de ajuda, recebe pedido de ajuda do Hospital Albert Sabin, recebe pedido de ajuda de abrigos, recebe pedido de ajuda de famílias mesmo. Então, a gente está sempre participando de alguma ação, né? Agora, esse ano, está um pouco mais difícil, porque por conta da pandemia, mas a gente está sempre participando. Ano passado, a gente participou da Bienal, tivemos a honra de estar na Bienal. Conseguimos vender mais de 100 livros no final de semana da Bienal. No final de semana, não, no período, né, da Bienal. E acho que foram 2 semanas. E a gente pôde ajudar bastante, assim, as crianças do Hospital Albert Sabin. A gente participou do Dia da Criança lá. E a gente levou brinquedo e levou animação. E aí, alguns pais e mães do livro, meu marido, a Maria, o Laércio, foram lá, se vestiram lá de palhaços e animaram as crianças. Então é muito rico, é muito engrandecedor participar desse projeto. Eu digo por experiência própria. Então, quem tiver interesse em colaborar, e cada pessoa que compra o livro também está lá com a gente, né? Não está lá vestido de palhaço, mas está proporcionando que a gente esteja lá. Porque a gente, se não tiver a venda do livro, a gente não consegue nada. Então, cada pessoa que compra o livro, cada pessoa que presenteia o livro, cada pessoa que compra algum produto, está com a gente lá, está transformando a vida de crianças e famílias e da sociedade, né? Tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar. Eu deixo aqui meu beijo, meu obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente, participando. Marcela, se você quiser se despedir também. Obrigada também a todo mundo. Eu vi vários conhecidos aí, várias amigas, né? Meu marido hoje fez até Instagram para poder só assistir a live depois. Pois é isso, gente. Agradeço o livro Sorrindo para a Vida, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, da história da Melina e dos meus pilares de fé, de como o livro ajudou, né? Espero que se eu puder dar um pouquinho de força para uma mãe, como eu fui abençoada e me fortaleci durante esse tempo, eu acho que eu já terei cumprido a minha missão, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Vou deixar salva, tá? A live por 24 horas no perfil. Beijo, obrigada. Deus abençoe vocês nesse período. Beijo.